Fernando, início, vocês têm a palavra com vocês. O trabalho, nós já discutimos um bocado, então, por favor, a palavra fica com vocês agora, tá ok? Perfeito. Vamos começar aqui a apresentação, então. Me avisem quando aparecer a tela. Tá, já estou vendo a tela. Já tá. Apareceu aqui. Beleza. Bom, professores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que... Bom, eu sei que a agenda de vocês está curta, então vamos tentar ser breves aqui. Vamos apresentar hoje nosso trabalho de conclusão de curso para Engenharia Química. O tema do nosso TCC é os principais fatores para gestão e planejamento de carreira na visão de estudantes graduados em Engenharia Química. Eu sou o Shin, Fernando. Sou o Fernando. Nosso orientador é o professor Camacho, que está aqui com a gente hoje. E a motivação do nosso trabalho surgiu a partir de duas perguntas que aparecem quando estamos no último ano. Com o que eu posso trabalhar depois que me formar? E quais são as competências que eu preciso para entrar no mercado de trabalho? Para responder essas duas perguntas, fizemos um trabalho baseado em 3 pilares. A entrega de valor se deu em uma metodologia que seja replicável para outros cursos, não só para engenharia. São os resultados obtidos, então cruzamos dados sobre demografia, onde eles estão, né? Habilidades técnicas, comportamentais que eles recomendam, satisfação deles na carreira. E o terceiro pilar é sobre o aprendizado que a gente teve com todo esse trabalho, então podemos desenhar alguns fatores para a gestão de carreira, algumas recomendações nossas para os alunos, né, no caso, e 2 produtos. Então, criamos um podcast para entrevistas de aluminais, então, essas entrevistas mais a fundo com os ex-alunos, e um reporte que os próprios alunos conseguem acessar com todos esses dados de forma bem autônoma. Sobre a metodologia, tivemos 3 passos, principalmente. Então, elaboramos um questionário usando o Google Forms, com 19 perguntas, capturando 3 conjuntos de dados. Dados demográficos, dados sobre carreira e dados sobre satisfação. No segundo passo, enviamos esse e-mail, essa pesquisa, usando o MailChimp, foram 858 e-mails enviados, e se quiséssemos que todos eles respondessem, seria possível verificar quem abriu e quem não abriu e-mail, para então reforçar uma comunicação. O terceiro passo foi de análise, usamos Google Planilhas, gráficos de pizza, tabelas dinâmicas, e até mesmo o Google Data Studio foi muito interessante para a visualização de dados. Sobre os resultados obtidos, enviamos os 858 e-mails, conseguimos 169 respostas, total de 20%, o que é uma taxa bem interessante, dado que no mercado existem pesquisas lá de que essa taxa gira em torno de 5%. Depende, claro, do setor, da finalidade da pesquisa, né? Aqui é um panorama geral, então, sobre a demografia, tem muito aluno respondente que está na indústria de alguma forma, mas é preciso ser mais assertivo, né? Não quer dizer que a pessoa está na indústria, que ela trabalha com alguma coisa, processos, tudo mais. Então, quebramos em outra dimensão. Dá para ver que tipo de indústria que é, se é indústria química, alimentícia, se dentro dos serviços é consultoria estratégica, ou trabalha alguma coisa relacionada a varejo e tal. Sobre a área, que é uma coisa bem importante. Então, se a pessoa está na indústria, ela não quer dizer que está ligada diretamente a processos. Então, dá para cruzar todos esses dados, e afunilando dentro de indústria química quais áreas as pessoas estão. Outra fotografia interessante é sobre o nível hierárquico da pessoa, então tem muita gente em nível de coordenação e gerência, e também tem muita gente que fez o curso quadrimestral, que respondentes de 2006 para frente, então tem muito dado interessante a ser extraído. Também uma coisa que chama a nossa atenção, que tem muita gente que ganha um salário bem interessante, 63% ganha pelo menos 8 salários mínimos, e aqui foram os nossos resultados sobre habilidades técnicas, que o Fernando vai contar. Então, uma das perguntas que a gente fez foi quais as principais habilidades técnicas vocês sugerem para estar onde estão, na carreira onde vocês estão. E aqui tem um panorama geral, então, das top 10 hard skills mais citadas. Capacidade analítica foi a primeira, programação, ferramenta Excel, conhecimento e gestão de projetos, dados em estatística, idioma inglês, finanças, conhecimento em processos químicos, operações unitárias e ferramenta em melhoria contínua. Porque a gente tinha muitas palavras ali, foram mais ou menos umas 500, a gente decidiu fazer essa categorização aqui embaixo em 9 categorias. Então, conhecimento, ferramenta,
capacidade analítica, negócios, programação, dados, finanças, soft skill, idiomas e formação. Soft skill a gente colocou aquelas que as pessoas não entenderam direito a pergunta e falaram habilidades comportamentais ao invés de técnicas. Aí a gente pegou essas categorias de hard skill e fez o cruzamento com essas 10 variáveis aqui do lado. Então, por cargo na empresa, por macrosetor, por setor, por departamento, tempo de formado, por perfil psicológico, então introversão, extroversão, racional e emocional, por faixa salarial, por nota do impacto de ter feito o curso quadrimestral na carreira e por tempo de trabalho na empresa atual. Aí, rapidinho aqui, é um dos exemplos desses cruzamentos. Aqui é entre as faixas salariais. Então, você pode notar que as pessoas que ganham até 6 salários mínimos, elas estão em maior parte no início da sua carreira, e delas é demandado mais uma parte operacional, por isso que a skill mais recomendada por elas está em ferramenta. Então, Excel para extrair dados, Word para escrever relatórios, PowerPoint para fazer apresentações, enquanto que as pessoas que ganham acima de 15, ou seja, estão em cargos mais elevados de gerência e diretoria, delas é mais demandado o conhecimento, é o que mais segura elas naquela carreira, e skills de negócio também. Beleza. Aí é um outro cruzamento por macrosetor, que mostrou mais para a gente como a nossa categorização estava coerente. E, por exemplo, o setor financeiro, a categoria mais em peso é a de finanças, enquanto de tecnologia é de programação, e de universidade é em conhecimento. E aqui, um dado interessante que a gente percebeu é que conhecimento é uma categoria muito recomendada por pessoas em posição que demandam especialização. Então, engenheiros, consultores, especialistas, eles recomendam muito que o conhecimento seja bem desenvolvido. Enquanto que quando você sobe na carreira, assim como o Fernando já comentou, essa variação vai se alterando aqui, né? Então, para cargos mais elevados, por exemplo, diretoria, presidência, outros tipos de habilidades são demandadas, são recomendadas. Então, capacidade analítica se torna importante, skills relacionados a negócios também são importantes. Aí aqui a gente fez o mesmo para habilidades comportamentais. Então, um panorama geral muita gente falou em comunicação, relacionamento interpessoal, liderança, resiliência, pensamento crítico, trabalho em equipe, negociação, dinamismo, iniciativa, empatia e flexibilidade. Pelo mesmo problema que a gente teve em hard skill, a gente decidiu fazer uma categorização. Aqui a gente separou em 5 categorias, então competência profissional, habilidade de comunicação, habilidade emocional, comportamento e habilidade social. Aí, com o mesmo que a gente fez em hard skill, a gente fez esse cruzamento com 10 outras variáveis. Aqui o mesmo exemplo com faixa salarial. Você pode perceber que as pessoas que ganham menos, elas dão mais peso em comportamento e habilidade emocional. Ou seja, comportamento são as skills que estão mais ligadas intrinsecamente à personalidade de cada um. Então, ter muita organização, ser muito responsável, e a habilidade emocional está ligado com ouvir o próximo, ter uma empatia, que são skills mais ligados a pessoas que trabalham em equipe, enquanto que as pessoas que ganham acima de 15, elas estão mais ligadas em gerenciar times e coordenar times, elas estão mais preocupadas em habilidade social, que está ligado à liderança e relacionamento interpessoal, e habilidade de comunicação, ou seja, capacidade de ter uma boa comunicação oral e escrita, saber se apresentar bem. Daí fizemos essas categorizações aqui também, essas análises por nível de cargo aqui. Aí dá para ver alguns perfis distintos. Aqui a gente fez um exemplo com o perfil de introversão e extroversão. Mais uma vez, mostrou para a gente que a nossa categorização estava coerente, porque as pessoas muito introvertidas, elas não sugerem habilidade emocional nem social nenhuma, enquanto que as pessoas extrovertidas dão peso em habilidade de comunicação e habilidade social. Isso aí. A gente fez também 4 tipos de perguntas, 3 objetivas e uma mais subjetiva, sobre a satisfação profissional da pessoa. Então, aqui nesse gráfico à esquerda, tem a média da satisfação para as 3 perguntas, uma em relação aos benefícios da empresa, então plano de saúde, etc., outra em relação ao plano de carreira, a projeção que ela se vê ali dentro,
e outra é o ambiente de trabalho, como são as pessoas e o ambiente ali dentro. E uma coisa curiosa que a gente notou é que para as faixas analisadas a gente observou um comportamento cíclico. E para tentar explicar isso, a gente pegou os dados do IBGE de produção industrial brasileira média ao longo do tempo, que é esse gráfico à direita, e a gente percebe que onde as variações estão negativas, ou seja, na crise financeira de 2008 e na crise político-econômica de 2014, é onde coincide com as faixas de mais insatisfação. E a gente pode inferir que nessas épocas o volume de empregados na indústria estava baixo e a contratação estava muito mais difícil, ou seja, as pessoas acabaram indo para outras áreas, para o trabalho que tinha, e, no geral, elas acabaram ficando mais insatisfeitas. Tem algumas empresas que dizem que esse índice de produção industrial média ele vai continuar caindo até 2022, de modo que a gente pode inferir que na faixa de 2020 até 2022, o nível de satisfação profissional dos alunos que se formarem vai cair. E com tudo que a gente aprendeu durante a pesquisa e também as entrevistas do podcast, a gente elaborou alguns fatores de carreira, então recomendações que podemos fazer para os alunos. Um deles é tratar a carreira com um olhar científico, então para os alunos é importante pensar em hipóteses sobre o que eles acreditam dominar em nível de competência, testar essas hipóteses, então fazer muitos estágios, projetos diferentes, discutir os resultados é muito importante com os pares, né, gente que está no mesmo nível hierárquico, e mentores. A segunda recomendação é sobre se informar ao máximo. Então, investigar a fundo o que essas pessoas em posição de contratação estão procurando nessas pessoas que estão se formando, utilizar materiais na internet, está cheio de material interessante. O que a gente recomenda, é claro, por causa da pesquisa, é usar o nosso Google Data Studio, que tem todos os dados da pesquisa lá, e o podcast para inferir informações mais complexas que não foram abordadas no questionário. E comparecer a eventos, muita empresa faz painel de discussão, por exemplo, ciência de dados, então dá para aprender muita coisa interessante. A terceira recomendação é sobre utilizar a rede, então conversar com as pessoas de outras áreas para entender o contexto delas, as dificuldades, necessidades, para até mesmo fazer projetos em conjunto, discutir sobre se as iniciativas fazem sentido, convidar a rede para fazer parte de novas iniciativas, isso tudo para desenvolver as competências que listamos ao longo do trabalho, né? Então, competência emocional, trabalho em equipe, esse tipo de coisa. Esse aqui foi um dos produtos, então criamos o podcast para fazer as entrevistas, então já entrevistamos dois ex-alunos, a Gisele Missai, que se formou em 2014, ela contou sobre como que foi aplicar a ciência de dados, análise de dados para a parte de negócios, e o Pedro Braco, que ele conta sobre a trajetória dele, trainee no Oxiteno, como que foi super importante para ele tocar projetos em área de marketing, P&D e, finalmente, engenharia de processo industrial. Então, hoje ele é engenheiro de processos pleno na planta de Mauá, justamente porque ele experimentou áreas diferentes até ele se decidir. Outro grande produto aqui é sobre o Google Data Studio, não sei se aparece para vocês aí na minha tela. Está aparecendo? Então, o próprio aluno ele consegue investigar as coisas que ele achar importante. Então, ele quer ver, por exemplo, os alunos que responderam são da indústria química, ele consegue detalhar aqui que tipo de indústria que é, se é química, de vidros, ou que departamento as pessoas estão, em que ano que eles se formaram, o cargo, o nível salarial, todo esse tipo de informação que a gente abordou no relatório, os próprios alunos conseguem investigar por eles mesmos. E também a questão de hard skill, soft skill, também está no relatório aqui, eles têm acesso completo a todas as informações, de forma gratuita também, totalmente online. Isso aqui a gente acha super importante que seja divulgado para os alunos, né? Então pode ser uma coisa interessante para eles. Agora, voltando para a apresentação, deixa eu ver, voltou aí para vocês? Uhum. 3 grandes aprendizados que tiramos foi que o conhecimento formal é importante, sim, tanto que a categoria de habilidade técnica mais recomendada, tem conhecimento sobre balanço de massa, energia, processos, operações unitárias, tudo isso é importante, porque os alunos lá na frente aplicam isso na prática, então isso é legal de ressaltar para os alunos. Essa metodologia é replicável, é simplesmente copiar e colar o formulário do Google Forms, já pode repetir esse tipo de pesquisa.
E das habilidades técnicas aqui são as mais recomendadas: capacidade analítica, programação, Excel, comportamental, comunicação, que é muito importante para a gente que é engenheiro, não sabe se comunicar direito. E 3 passos importantes para dar continuidade no trabalho é divulgar bem o Google Data Studio com todos aqueles dados, o podcast para dar informação extra, mais parruda para os alunos, manter essa base atualizada, então replicar essa metodologia aqui de tempos em tempos e fazer um aprofundamento dos dados. Então existem cruzamentos que a gente ainda não fez e dá para fazer um estudo bem bacana, até o Fernando tinha começado, sobre dependência de variáveis, talvez traçar algum modelo de previsão, algum modelo matemático. Não estressamos todas as possibilidades de cruzamento, porque são muitas, né? Eram 19 perguntas, então são várias variáveis ali que dá para cruzar. E uma delas que a gente não entrou a fundo aqui, mas é importante a gente ressaltar, é que a gente fez uma pergunta sobre a avaliação de ter feito impacto de ter feito o curso quadrimestral na carreira da pessoa, sendo o impacto negativo ou positivo, de acordo com a escala. E aqui tivemos respondentes, aqui uma média de 6,83, o conjunto de dados, mas para a gente, o insight mais interessante não era nem a nota ou a média, né? Talvez um insight mais interessante é que cada pessoa que dava uma nota, ela dava um motivo da nota. E alguns motivos a gente quer ressaltar aqui. Por exemplo, uma pessoa que deu impacto negativo, ela deu uma resposta do tipo: tem uma dificuldade de arranjar estágio, principalmente em indústria química, por 4 meses. O impacto foi tão negativo que ela decidiu mudar de carreira e começar uma nova faculdade. Então, isso é bem, bem forte, né? Mas, é claro, existe um impacto positivo muito ligado aos fatores de carreira que a gente analisou, que é ter muita experiência. A gente tem no curso quadrimestral muito mais experiência do que os cursos semestrais, podemos estagiar em tempo integral, então experimentar é muito importante, conforme os ex-alunos comentaram, até a entrevista mesmo do podcast, eles comentaram esse tipo de informação. E muito obrigado. Muito obrigado.